Lucas, Evangelho segundo Lucas, escrito pelo Lucas, no capítulo 15, do verso 1 ao 10, curtinho. Lucas 15, do 1 ao 10. Como sempre, de praxe, para a gente parar e ler essa história na sua própria versão de Bíblia, que provavelmente é diferente da minha. A gente pausa agora o vídeo, 2 minutinhos, não precisa mais que 2 minutos. Você lê Lucas 15, do 1 ao 10, na sua Bíblia. Até lá. De volta, eu leio aqui Lucas 15, verso 1 ao 10, na minha Bíblia aqui, que é a nova versão transformadora. Diz o seguinte a história: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os seus amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. O texto continua no verso 8 e diz o seguinte: ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma só. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Lembra que tudo isso que a gente está falando nessa nossa série, de conversas nas casas, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com o reino dos céus, tem a ver com a chegada do reino. E aí Jesus continua falando do reino. Tempos atrás a gente falou sobre a parábola clássica do filho pródigo, que estava perdido e se permitiu ser achado ao ouvir, ao cair em si e ouvir o Espírito Santo. E no verso 1 aqui é muito legal, porque já coloca dois tipos de gente de forma com atitudes bem diferentes. Primeiro que ele fala que cobradores de impostos e pecadores vinham ouvir Jesus falar. Enquanto os fariseus e mestres da lei tomavam outra atitude, o criticavam. Olha a importância da roupa, mais uma vez aqui. De novo, não é a vestimenta exterior, mas é a vestimenta do coração. Se você e eu víssemos cobradores de impostos e pecadores nessa época aqui e os julgássemos inadvertidamente pelo exterior, a gente ia falar gente ruim. De tal sorte, se a gente fosse ver os mestres da lei, os fariseus, os religiosos, bem vestidos, bem trajados, e também fôssemos negligentes na nossa avaliação, os classificaríamos como gente do bem. Mas lembra que um tempo atrás a gente falou que Jesus classificou essa gente, e essa gente eu estou falando dos religiosos e fariseus, como sepulcros caiados, como os túmulos bem pintados, bonitos por fora, cheio de ossos e podre por dentro. Os pecadores e cobradores de impostos aqui, fruto da sua nova vestimenta, ou pelo menos da sua vestimenta em troca, vinham ouvir Jesus falar, enquanto os religiosos e fariseus o criticavam, dizendo: esse aí, mas come com pecadores, que absurdo.
Que bom que do outro lado aí, do seu lado, não deve ter nenhum religioso e nenhum fariseu. Caso contrário, talvez a gente estaria criticando Jesus. Que bom que a gente se considera meio pecador mesmo, de tal sorte que a gente se dispõe a ouvir Jesus. Continua Jesus falando assim, e aí ele contou uma parábola para aqueles que estavam interessados em ouvir. Eu espero que você esteja interessado em ouvir, porque o Espírito Santo está muito interessado em te ensinar, não eu. Disse assim Jesus: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, carregará alegremente nos braços e levará para casa. A gente passa desapercebido assim, mas Jesus não deixa as outras 99 de qualquer jeito. Na sua Bíblia e na minha, diz que Jesus diz que o homem deixará as outras 99 no pasto, protegidas, cercadas, cuidadas. Elas não estavam sozinhas. Elas estavam na presença das outras 98, né? Uma na presença de outras 98, e elas estavam no pasto. Elas estavam protegidas, mas uma delas se perdeu. Você viu, ou melhor, você ouviu o que eu falei agora no minuto 6 aos 7 segundos? Tem uma coisa diferente aqui que veio depois. Eu acabei de falar nesse vídeo, acabei de ser levado a falar que quando o pastor vai buscar a ovelha perdida, eu acho que eu falei mais ou menos assim, que ele não deixa as outras 99 de qualquer jeito, ele deixa no pasto. Eu usei até umas ênfases do tipo, ele as deixa protegidas, cercadas, cuidadas. Quase que eu te passo a percepção de que o pasto era o lugar ideal para as ovelhas serem cuidadas. Mas a gente está dando sorte aqui, entre aspas, que o Espírito Santo está cuidando muito da gente. E depois que eu fui ver e ouvir esse vídeo, não uma, nem duas, nem 3 vezes depois, e conversando com a Gabi, aí da nossa igreja, e com o Felipe, ontem à noite eu fui levado a um outro texto que muda muito, muda tudo. Eu ontem estava encucado com um texto lá de Mateus. Isso aqui vai ser 2 minutinhos só para você corrigir isso ou dar a ênfase correta nesse pedacinho que eu falei. Eu estava muito encucado com Mateus 18 e eu estava lendo lá. Era Mateus 18? Era Mateus 18. Eu estou encucado com Mateus 18, esse é problema meu. Só que no Mateus 18, verso 10, Jesus fala o seguinte: tomem cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estarão sempre na presença do meu Pai Celestial. Para que, e agora presta atenção, continua Jesus, e o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Ovelha perdida, o homem vai atrás dela. Mateus 18, 10, 11 diz que o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Aí eu fui atrás do que significava campo ou deserto, que foi o lugar onde as outras 99 foram deixadas, que me levou a te dizer e a te influenciar que era um lugar onde elas estavam protegidas, cuidadas, cercadas. Sabe qual é o significado da palavra campo ou eu esqueci o nome que está aqui, sei lá, como é que eu falei lá em Lucas, campo ou pasto? Ela é uma palavra grega que ela tem esse significado. Ela diz que é um lugar solitário, abandonado, desolado,
desabitado, deserto ermo, região solitária, uma região não cultivada, própria para pastagem, usado para pessoas abandonadas por outro, privada de cuidado e de proteção de outros, especialmente de amigos, conhecidos e parentes. Um rebanho abandonado pelo pastor. A Gabi e o Fê me trouxeram um comentário bíblico de uma Bíblia, acho que é do Shed, que falava que as 99 que foram deixadas no pasto era uma alusão aos fariseus. Quando eles comentaram isso comigo, na hora eu concordei. Mas olha como tinha confirmação isso. Quando o pastor sai e vai buscar a ovelha perdida, ele deixa as 99 no pasto. Não é, como eu falei, um lugar protegido, cercado, cuidado. Não, é um lugar ermo, é um lugar de abandono, é um lugar privado de proteção e de cuidado. Porque depois, quando o pastor pega a sua ovelha perdida e a coloca no braço, para onde ele volta? Não, ele não volta para algum lugar. Ele não volta para o pasto. Ele leva para sua casa. Então, gente, se inadvertidamente eu levei vocês a pensar que as outras 99, que eu até enfatizei, que não ficaram sozinhas, mas ficaram aos cuidados das próprias 99, né? Então, se eu inadvertidamente te levei a pensar que ovelhas, bichinhos fofinhos ficaram ali e o pastor foi procurar a ovelha perdida e aquelas estavam protegidas, não estavam. Porque Jesus veio para salvar o perdido. Ele não veio para salvar o que está achado, o que está no pasto. Ele vai atrás de você quando você se considerar perdido. Porque ele veio para salvar os perdidos. Marcos 17 ainda, e esse texto tem em Lucas, se eu não me engano é no 9, Marcos 2,17, perdão. Lembra o seguinte, Jesus ali falando com a turma que estava cobrando ele de estar comendo com pecadores e cobradores de impostos, ele enfatiza isso e diz que ao ouvir isso, Jesus disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Sim, esse texto que a gente está olhando da ovelha perdida, as 99 eram os fariseus e os religiosos que estavam ali confrontando Jesus. Jesus vai atrás dos perdidos. As 99 não ficaram cuidadas, protegidas, cercadas. Elas ficaram longe da presença de Jesus. E ficar no meio de 99 pode parecer seguro, mas você está na pior situação. A melhor situação é quando você se considera aí dentro perdido. Porque aí você muito provavelmente vai olhar para cima como fez o filho pródigo e dizer, caindo em si: Pai, pequei contra ti e contra os céus e não sou digno mais de ser chamado como seu filho. Aí você talvez vai se perceber necessitado do resgate do pastor. E aí você talvez vai se perceber pecador, necessitado da graça de Deus. Provavelmente tudo isso convencido pelo Espírito Santo. E aí, quem sabe você não vai para a cruz de Cristo para reconhecer o sacrifício que ele fez por você, ovelha perdida, não pelas que estavam lá achadas no pasto, não pelos sãos, não pelos que se consideram bons, mas pelos que se consideram indignos daquele sacrifício. E aí, talvez você encontre ou seja encontrado pelo perdão de Deus para ser colocado nos ombros do pastor e não mais voltar para o pasto,
lugar de abandono, lugar de falta de cuidado, lugar de deserto, mas para ir para casa, para as bodas do Cordeiro. E aí, Jesus falando que esse homem, que claro que você sabe que é Deus, buscará a perdida até encontrá-la. Não é que ele só vai sair em busca da perdida e passaram 20 minutos, passaram 20 anos. Não. Ele vai buscar a perdida até encontrá-la. Você sabe que você não vai conseguir fugir muito. Você sabe que você não vai conseguir fugir para muito distante. Porque o Espírito Santo tem nos procurado até nos encontrar. Eu não sei quem é você que está aí do outro lado, mas eu sei que hoje o Espírito Santo te encontrou. E Jesus continua falando que quando isso acontecer, quando ela for encontrada, o homem a colocará nos ombros e a carregará alegremente até a sua casa. Estamos falando do reino de Deus. A sua casa não é aí no seu endereço, você tem uma outra casa. A gente não costuma falar nisso, mas lembra que nós somos forasteiros por aqui. Nós estamos no Brasil, eu estou no Brasil hoje, mas nós não somos do Brasil. Nós estamos no planeta Terra, mas a gente não é apenas um terráqueo. Nós temos um outro lar. Há moradas no outro lar. E um dia você vai ser levado para casa, se permitir ser colocado nos ombros desse que te encontrou. E o que acontece quando isso se apresenta aqui? Quando chegar na casa, esse homem reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E Jesus continua dizendo que da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido, da ovelha perdida, que se arrependeu, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. A mensagem que tem aqui, muito similar à mensagem da senhora que perdeu uma das suas 10 moedas de prata, é que está aqui no verso 7. No reino dos céus vai ter mais alegria por esses pecadores, publicanos, cobradores de impostos, que se arrependeram, que deram a volta de 180 graus, que aceitaram o convite, que mudaram de vida, mudaram de roupa, que dispostos estão para cooperar no reino dos céus. Vai ter mais alegria em relação a essa ovelha do que a esse pecador, do que os outros 99. E olha que interessante, justos que não precisam se arrepender. Sabe que quem não precisa se arrepender é quem acha que não tem pecado. Se eu acho que eu não tenho nada de problema com você, por que eu tenho algum arrependimento? Sem a percepção de que há pecado, não tem por que buscar perdão. Sem a necessidade de buscar perdão, a graça oferecida por meio da cruz é vã, é inútil. Cuidado com a postura de que nós somos muito santos, fariseus, mestres da lei, religiosos, e que não somos necessitados da graça, do sacrifício da cruz, do perdão de Deus. Cuidado, porque se você acha que não precisa se arrepender, todo o sacrifício feito foi feito inutilmente, o que não é uma verdade. A verdade é que eu e você, se pensarmos assim, estamos errados. Quando Jesus continua, e aí ele traz uma outra ênfase bacana no texto da mulher que tinha as 10 moedas, ele fala o seguinte: quando ela perde, ele sugere: acaso essa mulher não acenderá uma lâmpada,
varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la. Tempos atrás, quando a gente falou das bodas da festa, disse que o dono da festa, depois que os convidados foram indignos do convite, os servos foram buscar convidados nas esquinas. Essa mulher aqui nos diz a mesma coisa. Ela acenderá uma lâmpada, uma luz. Não vai procurar de qualquer jeito. Ela vai varrer a casa inteira e procurar com cuidado até cansar, até desistir. Não, até encontrar. O pai de quem a gente chama do filho pródigo ficou naquele portão até encontrar o seu filho. E aí o finalzinho aqui é muito parecido, haverá grande alegria, muito mais do que as moedas que já estavam sob domínio dela, mas daquela que estava perdida. Houve grande alegria quando eu, pecador, fui alcançado por Jesus. Haverá grande alegria quando mais e mais gente vir para a minha religião? Não é nada disso que a gente está falando. É aceitar ser resgatado pelo dono da festa. É isso que está em jogo aqui. Nós não estamos falando de você ir para a religião A ou para B, vir para a igreja D ou para E. Não, a gente está falando tão somente de você se permitir ser encontrado no reino de Deus para habitar a casa que está preparada para você, que já foi prometida por Jesus. Finalzinho diz que vai ter mais alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. O que a gente deveria pensar e sentir quando vir um pecador se arrepender? Alegria. Cristiano, mas ele fez tudo aquilo. Alegria, foi encontrado. Mas jura, essa pessoa mesmo? Alegria. Lembrando da história do filho pródigo, você pula do verso 10 para o verso 28 de Lucas 15, que geralmente a gente esquece. A gente fala do filho pródigo, do menino que foi encontrado, da festa, mas a gente esquece que aquele pai tinha 2 filhos. E a partir do verso 28 diz o seguinte, que é a continuação da história do filho pródigo. O irmão mais velho se irou. Se irou quando viu o pai colocar um anel no dedo, sandália aos pés, nova roupa e matar um novilho gordo para aquela dracma, moeda perdida, para aquele pecador perdido, para aquela ovelha perdida. O filho, que estava no pasto, se irou, teve inveja. Muito provavelmente estava na festa, vestido com a roupa errada. Porque esse coração não é coração que combina com a festa das bodas. O texto continua, o irmão mais velho se irou e não quis entrar. Ele saiu da festa. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O filho mais velho não tinha noção do que estava acontecendo. Ele sentiu inveja, ele não teve a noção de que a misericórdia já tinha recaído sobre ele. Ele já estava participando de tudo, ele já tinha tudo do pai. Faltou o cuidado de ver que tinha uma ovelha perdida, que tinha saído do aprisco, que tinha saído do pasto e que fizesse o que fez, merecia voltar. Merecia não, talvez não merecesse mesmo, mas graciosamente foi convidada, convencida pelo Espírito Santo a voltar e recebida foi de braços abertos. O pai que insistiu
que foi novamente ao encontro desta outra ovelha perdida, porque no momento que o filho mais velho se ira e sai, ele passa a ser uma ovelha perdida. E o pai faz o que com ovelhas perdidas? Vai atrás e insiste. O pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Eu acho que esse texto tem uma linda mensagem sobre a nossa roupa, sobre o nosso jeito de viver o reino de Deus. Nós recebemos grande graça, imerecida graça, a mesma que aqueles que estão fora podem receber. E em vez de eu me indignar, eu devia seguir o conselho do pai. Eu tenho que comemorar essas ovelhas perdidas que voltam para o aprisco, porque elas estão mortas, estão vivas por aí, respirando, comprando, vivendo, agendando compromissos, se casando, tendo filhos, mas estão mortas. Mas elas, como a parábola da figueira, estão recebendo um convite para voltar e receber vida e serem novamente encontradas. Você aí, se achando perdido está, provavelmente está recebendo esse mesmo convite. Levanta sua mão aí dentro do coração e diz: tá bom, eu quero voltar para o aprisco do meu pai, porque eu sei que tem um endereço aí, que na porta tem o meu nome, e essa casa é só sua. Eu não posso habitar ela porque eu tenho a minha. Que a gente não seja como esse filho mais velho que estava na festa e pediu para sair por inveja, por ciúme de uma ovelha que tinha ido para fora e voltou toda arrependida. Porque talvez com essa roupagem desse filho mais velho, você e eu já estamos fora da festa e precisamos ser resgatados. Essa é o que tem na mensagem aqui para hoje. Até a próxima.